Boa noite, professora Kátia. Professor Jonathan. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Túlio. Peço desculpas, tá? Porque o PJ aí resolveu dar uma travada aqui e eu estou com um processo que eu tenho uma audiência segunda-feira de um indígena e entrou uma petição urgente agora aqui e eu estou tendo que despachar e o PJ aí está me travando. Não tem problema. Eu vou só pedir licença para vocês, para a gente começar o nosso primeiro café com Nepel, de lançar a nossa vinheta e nossa chamada. Nós já estamos ao vivo no YouTube. Só um instantinho, tá? Aí a gente começa. Passo a palavra à doutora Kátia. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Café com Nepel. Hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Túlio do AIB. Ele vai nos trazer a sua experiência, todas as suas reflexões, as suas ponderações, todo o seu conhecimento sobre a socioeducação, sobre o sistema socioeducativo no estado de Mato Grosso. Nós temos, doutor Túlio, o tema a socioeducação, né, perspectivas e avanços, né, e soluções. Então, eu passo a palavra ao senhor, é o nosso primeiro programa, né? Nós estamos inaugurando o canal no YouTube do NEPEL, né, o Núcleo de Estudo e Práticas Emancipatórias, e o senhor será o primeiro entrevistado do nosso programa Café com NEPEL. Então, a sua ilustre presença vai nos trazer, assim, vai enriquecer muito o nosso conhecimento em torno da socioeducação. Doutor Túlio, nós temos no nosso grupo pessoas que pesquisam e estudam a socioeducação no estado de Mato Grosso. Então, nós já tivemos algumas mestrandos que desenvolveram todo o seu estudo no Centro Socioeducativo do estado de Mato Grosso, outros trabalhando, nós temos uma que está terminando o doutorado, está trabalhando com os egressos, então nós temos, assim, nosso grupo ele é muito diverso, então nós temos, assim, várias frentes de trabalho, e um dos nossos trabalhos é a socioeducação, né? Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse das suas frentes, de onde o senhor atua, para a gente conhecer um pouco. Boa noite, professora Kátia, professor Jonathan, todos aqueles que estão dispondo do seu tempo numa sexta-feira para poder estar participando e, de certa forma, nesse meio virtual, interagindo ainda que à distância conosco, né, para a gente poder falar sobre o sistema socioeducativo, né? O meu nome é Túlio do AIB Alves Souza, professora, desde já agradeço a oportunidade de oportunizar o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estar aqui conversando sobre o sistema socioeducativo, né? E também de nos brindar com o primeiro café do NEPEL, né? Então, para nós é um motivo de orgulho, um motivo de satisfação. Hoje eu estou como juiz titular da segunda vara da infância e juventude, né, daqui da comarca de Capital, né, de Cuiabá. Unidade judiciária, professora, que tem a competência para processar os atos infracionais e cuidar das medidas socioeducativas aplicadas, né, aos adolescentes que se encontram em conflito com a lei. Então, é uma vara especializada, uma vara específica em Cuiabá, para tratar deste assunto. E, atualmente, também estou na função de coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e também participo, né, pelo sistema socioeducativo, pela área do socioeducativo, junto ao GMF, né, que é a gerência que cuida que tem uma vertente do sistema socioeducativo dentro do Tribunal de Justiça, que é o grupo de monitoramento e fiscalização que atua com frente no sistema prisional e também no sistema socioeducativo, e está hoje dentro do CNJ, localizado no DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização. E com essas breves palavras, eu me apresento, então, como juiz de direito aqui no estado de Mato Grosso. Muito bom, doutor Túlio. Já conheço o trabalho do senhor de longa data, já tive a oportunidade de participar de
de um grupo de trabalho em 2012, 2013, se não me engano, onde a gente falava, tinha todas as frentes, né, desse trabalho. Eu estava ali representando a educação no estado de Mato Grosso, no sistema socioeducativo. Também fiz parte do plano decenal, né, que nós temos aí o plano decenal, e eu saí para o doutorado em 2015, retornei em 2019 e estou ainda adentrando agora como é que está a situação do Estado hoje, né, a socioeducação hoje no Estado de Mato Grosso. E quando eu me deparei com esse núcleo de monitoramento, eu fiquei muito assim, feliz de saber que tem esse grupo que cuida, né, monitora o trabalho que está sendo desenvolvido dentro do socioeducativo. A gente não tinha isso há pouco tempo atrás, né? Então, hoje nós já temos esse grupo. Então, uma das funções, gostaria que o senhor me colocasse qual é a função, né, o objetivo desse monitoramento do sistema socioeducativo, o que se desenvolve, para ele está, como que ele está atuando, né, dentro do sistema socioeducativo, porque me aguça muito a curiosidade e a vontade de querer saber, né, como é que funciona. Acho que as pessoas que estão assistindo essa live, né, todas são pessoas interessadas nesse assunto, e nós gostaríamos de saber, e também gostaria de saber se esse GMF funciona também em rede nacional ou é só aqui no estado de Mato Grosso. Então, professora, o GMF, né, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, ele, dentro da nossa estrutura de Poder Judiciário, hoje ele é vinculado à Corregedoria Geral de Justiça, nossa corregedoria, né? E, a nível nacional, é uma diretriz do Conselho Nacional de Justiça, que tem o Departamento de Monitoramento e Fiscalização, com uma frente voltada ao sistema prisional e uma frente voltada ao sistema socioeducativo. Então, todos os tribunais do Brasil têm um grupo de monitoramento e fiscalização por conta de resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Aqui no estado de Mato Grosso, nosso supervisor do GMF é o desembargador Orlando de Almeida Perry. O desembargador Orlando, né, uma pessoa conhecida aqui no estado, um magistrado de alto gabarito, e que está à frente aí do GMF, foi reconduzido agora, no final do ano passado, por mais 2 anos. E temos um juiz coordenador, né, do sistema penitenciário, que é o nosso colega, nosso amigo Dr. Geraldo Fieles, né, e no frente socioeducativo tem a minha pessoa como coordenador, e também estou acompanhado dos colegas magistrados que têm sob a sua tutela, sob a sua alçada, a corregedoria das unidades de internação do estado de Mato Grosso. Então, hoje nós estamos em 6 magistrados, né, já que nós temos 6 unidades de internação aqui no estado de Mato Grosso. E o nosso objetivo, professor, é impulsionar, aproveitar esse momento que o socioeducativo, a pauta do sistema socioeducativo ganhou com o GMF, né? Aproveitar esses momentos para a gente alavancar algumas ações que venham melhorar e aperfeiçoar o sistema socioeducativo, tanto no meio fechado, né, no caso da internação, quanto no meio aberto. E, para isso, o Conselho Nacional de Justiça tem um programa chamado Programa Fazendo Justiça, né? E dentro desse programa Fazendo Justiça, o Estado de Mato Grosso, nós firmamos com o Conselho Nacional de Justiça um plano executivo estadual que tem alguns eixos. E o eixo nosso, socioeducativo, é o eixo 2, que tem lá umas 6 atividades que hoje nós estamos nos dedicando para implementar e aperfeiçoar esses projetos que nós firmamos, né, com o CNJ. Um projeto, por óbvio, e é isso que demanda, né, todo o sistema da infância e juventude, que não depende exclusivamente do Poder Judiciário para o seu sucesso, né, para que a gente alcance o nosso objetivo. Depende de uma articulação, de uma integração, né, com o Poder Executivo, que faz a gestão, né, do sistema, com parceiros, enfim, com entidades, com órgãos públicos, que num trabalho de colaboração, de integração, a gente, então, consiga alavancar essas pautas voltadas ao sistema socioeducativo. Então, é essa a nossa função,
né, buscar melhorias, aperfeiçoamento dentro da realidade que se apresenta aqui no estado de Mato Grosso. Ai, eu fico feliz por esse grupo existir, né? É como eu repito para o senhor, até pouco tempo atrás não havia esse grupo de monitoramento, né? E é algo que está expresso no SINASE, né? A gente vê que o SINASE fala muito dessa questão do monitoramento, da segurança, de ver como é que está acontecendo esse trabalho, e eu fico feliz de ver que está sendo aplicado essa parte, né, conforme preconiza o SINASE. Falando de SINASE, Eu não estou ouvindo a senhora, professora. Eu não sei se foi o meu sinal, professora, mas eu não consigo ouvir a senhora. Professora, o microfone da senhora mutou. perdão, estava com o microfone. Eu não consegui acompanhar, escutar. Desculpa, foi uma falha minha, desculpa pelo lado. Faz parte do processo e nós estamos em aperfeiçoamento. Exatamente, né? Essa questão das lives, da questão online, a gente ainda está familiarizando, né? Teve o ano todo, ano passado, este ano a gente está começando a ficar mais assim familiarizado com essas questões online, né? A tecnologia. Falando do SINASE, né, como eu disse, que eu fico feliz de saber que existe esse grupo de monitoramento, porque é algo que o SINASE preconiza e agora está sendo realmente efetivado essa parte do monitoramento, da segurança, da organização, como é que está sendo organizado, é muito importante esse grupo, né? Falando da questão do SINASE, eu digo no meio fechado, né, que seria o processo da privação, e na restrição também, que seria o meio aberto, né? Então, nesse âmbito municipal, estadual, o senhor concorda com a organização, como está essa organização hoje no estado de Mato Grosso? Sabe por que eu falo isso, doutor Túlio? Eu lembro que há 4 anos atrás, quando nós trouxemos um consultor do MEC, e esse consultor tinha uma ligação com o DEGAS no Rio de Janeiro, ele disse assim, por que a Secretaria de Educação não traz o sócio educativo para trabalhar? Por que a educação não pega o sócio educativo? Aí eu lembro que eu fui investigar, né, nos documentos oficiais, né, e o próprio SINASE não fala que é uma instituição educacional, né? Teria que estar ligado a uma instituição educacional. Aí eu lembro que eu fui ver, ele não indica quem é que deve cuidar, quem é que deve executar a medida socioeducativa, onde que deve estar. E aí são muitos, assim, é muito polêmica essa questão, há muitos questionamentos, deveria ficar com a educação, com a área do serviço social, com a justiça, com a segurança, então tem todo esse questionamento. Então, voltando para o nosso estado, que hoje ele está na Secretaria de Segurança, o senhor concorda com essa gestão, a gestão do sócio educativo está, ou o senhor tem uma opinião, o que o senhor pensa em torno dessa questão da gestão de quem vai executar a medida socioeducativa, tanto no meio aberto quanto no meio fechado? Então, professora, eu particularmente, eu procuro enxergar na forma como o serviço está sendo executado, né? Hoje existe um movimento favorável à pauta do sistema socioeducativo no meio fechado, na internação, e também no que diz respeito à semiliberdade, porque nós não temos no estado de Mato Grosso a semiliberdade. Foi firmado, existe um termo de ajustamento de conduta, né, em que o estado de Mato Grosso se comprometeu a expandir, né, o sistema de internação na onde já existe. Então, agora, provavelmente esse mês, ou no máximo no final do mês que vem, está sendo entregue a primeira unidade construída na cidade de Rondonópolis, fruto desse termo de ajustamento de conduta. E estamos prestes a ter o lançamento, né, uma construção em Barra do Garças, e aí partindo para Sinop, e partindo para Cuiabá, enfim, um movimento favorável de nova estrutura e de ampliação, onde existe uma escola estadual dentro
da unidade. Então, assim, a princípio, apesar da polêmica do ECA falar que a unidade de internação e estabelecimento educacional, uma coisa nesse sentido, eu vejo, assim, não vejo assim, não vou falar para você assim, eu não acho que a Secretaria de Segurança Pública consegue, né, executar o meio fechado no estado de Mato Grosso. E foi a partir da mobilização da Secretaria Adjunta, né, que cuida da pauta do sistema socioeducativo, que surgiu essa possibilidade de investimento no meio fechado, né? O que a gente tem que investir é na integração, na articulação das políticas setoriais, né? Mais do que ter um titular que faz essa gerência, não sei também qual é a estrutura da Secretaria de Estado de Educação para poder abraçar mais essa política pública, que é cuidar do sistema em meio fechado. Não sei qual a estrutura que eles têm, ou se eles têm como executar isso, mas o fato é que a gente como política setorial da educação, a gente pode estar articulando para que os alunos, para que os internos, né, os socioeducantes, não sejam privados do acesso à educação. Eu acho que é o mais importante. O sistema precisa de melhoria, de aperfeiçoamento, é natural, óbvio que melhoria. Mas hoje a gente encontra, ao meu ver, um momento propício, um momento positivo para avançar nas pautas do meio fechado. O que a gente tem conversado, e isso eu tenho dito com a Superintendência do Sistema Socioeducativo, é a minha preocupação com o meio aberto, né? Também, a nível de gestão macro do meio aberto, no que diz respeito da fragmentação, né, em secretarias no âmbito do estado de Mato Grosso. Então, assim, a gente tem conversado para que o sistema socioeducativo seja visto como um todo, né? Seja visto não em ilhas em meio aberto, não em ilhas em meio fechado, né? Mas que haja uma integração efetiva dentro do Poder Executivo, na gerência do sistema como um todo, né? Não tratar de forma separada. Então, na pergunta que a senhora me disse, eu não tenho ainda uma avaliação fechada, até porque a gente está em fase de conversa com a Secretaria de Segurança, a Secretaria Adjunta, que cuida do sistema socioeducativo, para avançar em pautas relevantes, como é a questão da central de vagas, como é a questão do núcleo de atendimento integrado, e nisso nós não temos encontrado barreira. E eu também, assim, não conheço, para ser bem sincero para a senhora, se há em algum estado da federação, né, sobre a tutela, sobre a batuta da Secretaria de Educação, a administração dessa política em meio fechado, né? Mas eu gostaria de ressaltar que hoje nós temos um movimento positivo, favorável, para avançarmos na pauta do sistema socioeducativo. Sim. Eu estive em 2016 e também, como eu participo de mais um grupo, que é o Educar, Não Fiscar, nós estamos sempre em contato com profissionais que atuam no sistema socioeducativo, e o DEGASE, que é o Departamento, né, de Atendimento Socioeducativo no Rio de Janeiro, ele é da Secretaria de Educação, mas é um departamento que a Secretaria criou para cuidar do sistema socioeducativo. Tem problemas, como qualquer outro lugar, a gente sabe disso, mesmo sendo da educação, tendo concurso, porque lá os professores são concursados para trabalhar com o sistema socioeducativo, não é igual o nosso aqui, que é o concurso, aí o professor atribui suas aulas, aí vai pegar o que sobra, o que lá no sistema socioeducativo não, é um concurso para os profissionais trabalharem, né, dentro do sistema socioeducativo. Eu falo assim, professor, porque eu sou professora e sou secretária de educação, então eu sempre estou puxando assim para o lado da educação. Mas eu entendo e acredito que qualquer instituição que tenha que executar a medida socioeducativa, ela não pode trabalhar sozinha, né? A gente sabe que, como o senhor deixou muito bem claro, que é uma rede de atendimento, né? Todos nós somos responsáveis, educação, saúde, segurança, né? A assistência social, todos nós
somos responsáveis e essa rede interinstitucional ela é muito importante para favorecer, né, o retorno desse jovem ao convívio social, né? Porque a gente sabe que a medida socioeducativa ela é sociopedagógica, ela é de cunho educativo, ela é social e pedagógica, né? Então, ela é sociopedagógica. E o jovem ele tem que sair dali com um projeto de vida. Esse projeto de vida está sendo construído ali no momento em que ele está cumprindo a medida socioeducativa. Então, ali vai entrar todas as instituições, né, que compete à rede de atendimento, né, a rede que dá o direito, né, de sistema de atendimento, de direitos de atendimento, as garantias de direito desse jovem. E só para informar para o senhor, nós temos uma rodada de perguntas e depois nós vamos para o chat, né? Vamos selecionar umas 3 perguntas. O Jonathan vai estar selecionando para direcionar, porque são pessoas que estão assistindo, inclusive eu fiquei sabendo pessoas que já estão estagiando, que estão trabalhando com essa temática e querem fazer a pergunta. Mais uma perguntinha para o senhor, que é em torno da própria medida socioeducativa. Se o senhor pode nos trazer, assim, é difícil quando eu coloquei o tema solução, essa questão da solução vai depender muito também de tudo. Qual é a solução, né? A gente está em busca constantemente, entrando, saindo, agora tem a questão pandêmica, né? A gente sabe que essa questão da pandemia trouxe assim, muitas desvantagens, principalmente para as pessoas que estão em privação de liberdade, no quesito principalmente da educação, e a gente sabe que as soluções elas vão acontecendo ali no contexto onde a história, a sociedade, o tempo, né, ali, né, que está acontecendo. Mas a pergunta é, o senhor considera que quais dessas medidas poderia ser satisfatória para esse jovem retornar para o convívio social? Há uma medida mais satisfatória? Há uma medida que vai realmente estar ajudando esse jovem no seu retorno no convívio? A gente sabe que a última é a internação, né? Então, qual dessas medidas o senhor, que na fala do senhor já vi a questão do meio aberto, né, que está muito ali latente, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse me dar a sua opinião, se há uma medida, né, satisfatória para o convívio desse jovem. Professora, todas as medidas, elas, a seu tempo e modo, elas são necessárias à sua previsão, né? Em determinado momento, a internação é a medida necessária, a de meio aberto, né, ela tem que ser a regra, né, vamos dizer assim. Então, a medida que mais me agrada, né, que mais assim que eu enxergo, que eu visualizo como uma capacidade, de uma potencialidade muito forte de influenciar na ressocialização, na reintegração, no despertar da consciência, né, da análise das consequências, até a liberdade assistida. Eu me simpatizo muito com ela. A gente, na Vara, nós temos uma central de execução de medida socioeducativa, né, e a gente acompanha muito de perto isso com nossos agentes da infância e juventude, com nossa equipe interprofissional, em constante comunicação com a Secretaria Municipal, né, no sentido de dar orientação, de fazer despertar esse desvalor da conduta, né, por parte do adolescente. Então, eu me simpatizo muito, acredito muito na liberdade assistida, acho que nós temos que investir mais nela, né? Hoje nós estamos desenhando um fluxo com a Secretaria Municipal aqui dentro de Cuiabá, né, onde a pasta que faz a política de atendimento no meio aberto, para que a gente comece a definir, né, outras formas de abordagem em relação à liberdade assistida. Todas as medidas, elas, em determinadas situações, elas são importantes, são necessárias, né? A internação em meio fechado, por própria sistemática da infância e juventude, ela é excepcional, ela é a medida, né, mais breve pela condição do adolescente,
que está ali em cumprimento pela condição peculiar de desenvolvimento, né? Mas a liberdade assistida, eu acho que se fizermos uma integração boa, envolvendo a assistência social, né? Envolvendo a educação, né? Envolvendo a capacitação, com a oportunidade de essa pessoa se qualificar numa inserção de mercado de trabalho, ela vai trazer frutos para a gente. A mudança, né? É a medida que tem uma capacidade de influenciar na transformação das pessoas de maneira assim, muito forte. E não é retórica, porque a prática nos mostra isso, né? Dependendo das abordagens que são feitas diferenciadas, quando a gente utiliza as práticas restaurativas, quando a gente utiliza a mediação familiar, né? Nós temos um projeto, professor, dentro do tribunal, em 2015, então o presidente, o vereador Paulo da Cunha, disponibilizou uma cota de estágio para nós, estágio remunerado, né, no ensino médio. E nós trabalhamos com 10 adolescentes, temos 10 vagas, e a possibilidade desse adolescente estar trabalhando na estrutura do Poder Judiciário como estagiário, né, tendo a sua remuneração, estando ali no convívio social, no convívio comunitário, transformou a vida de adolescentes assim, de forma extraordinária, né, fazendo um trabalho agregado ali com as práticas restaurativas dentro da família. Então, o que a gente precisa é isso, despertar da sociedade de que criança e adolescente precisa de investimento, né? Investimento na pessoa, investimento na educação, na qualificação, investimento na família, porque a gente acompanha, sabe, faz, né? Eu falo que a audiência de apresentação, né, é uma coisa fantástica, que é aquele contato que a gente tem com o adolescente, com a sua família, de entender aquele contexto todo que levou o adolescente à prática de ato infracional, o que nos permite ali, inclusive de uma forma consensual, de ver a melhor abordagem ali para aquele adolescente e sua família. E ali tem uma capacidade de transformação muito grande. Então, criança e adolescente demanda investimento humano, né? Capital humano, investimento na pessoa. E a gente sabe, a gente tem essa experiência prática, de que quando nós fizemos esse trabalho, nós conseguimos transformar a vida de pessoas, e isso não tem preço, né? Isso é impagável, né? Então, o retorno é muito grande. As pessoas, os adolescentes, era visível conversar com os adolescentes, com as mães, e quanto que isso mudou na vida daquela família. Então, desde casos mal resolvidos dentro da próprio ambiente familiar, que contribuíram para aquela conduta infracional, e com aquela resolução nós tivemos uma transformação naquele ambiente familiar. Então, o meu aberto à liberdade assistida é fantástica, né? A orientação, a figura do orientador, se ela é bem executada, ela é bem planejada, ela potencializa uma transformação social muito grande. Maravilha. Então, a justiça restaurativa, ela ainda está sendo aplicada no Estado, né? Posso dizer isso? Isso. Nós temos, professora, dentro do Tribunal de Justiça, um núcleo de gestor de justiça restaurativa que chama no GIJUR, né? Nós temos dentro da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá um centro, que é o CEJUSC, né? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? E ali a gente pratica mediação familiar, a gente pratica práticas restaurativas, a gente oficina de parentalidade, mais um serviço que o Poder Judiciário tem à disposição para fazer uma abordagem completa, né, naquele conflito que aparece para a gente. Porque o conflito na seara infracional, ela perpassa, a gente sabe disso, aquela conduta tipificada como crime. Né? O conceito de ato infracional é esse, uma conduta tipificada como crime ou contravenção penal. Ela vai além daquilo. Né? Então, se a gente consegue identificar adequadamente ali as causas e consegue fazer um tratamento adequado para aquele conflito que impulsionou aquela conduta que é tipificada como crime, por sua vez, como ato infracional, a gente consegue
transformar a vida das pessoas. Então, nós temos esse serviço agregado também dentro do Poder Judiciário de utilizar as práticas restaurativas. Nosso maior desafio é fazer prática restaurativa vítima-ofensor, né? Mas a gente consegue fazer práticas restaurativas dentro da família, quando a gente identifica uma situação que pode ter impulsionado aquela prática do ato infracional. Certo. Doutor Túlio, como está o sistema socioeducativo, vamos dizer assim, os centros de socioeducação em privação de liberdade no estado do Mato Grosso hoje, em tempos de pandemia? Assim, aguça muito a nossa curiosidade. Nós temos resoluções, temos algumas resoluções do CONANDA, algumas recomendações também, né, do Conselho Nacional e de Justiça. E como está como está hoje os centros de socioeducação do estado do Mato Grosso em tempos de pandemia? Está funcionando as atividades? A escola, como é que está? As atividades de esporte, né? Os atendimentos, né, básicos, eles estão acontecendo, né? As visitas estão acontecendo, os familiares, é possível isso, né? Eu vou falar um pouco da estrutura, né, professora, nossa estrutura de termos de meio fechado de internação, já que nós não dispomos, como eu disse aqui, de semi-fechado, né? Nós temos 6 unidades, né, de internação, que agora 5, que é Cuiabá, que tem a única internação feminina, né, no estado. Temos a internação masculina, e nós temos a internação masculina de Cáceres, de Rondonópolis, de Sinop, de Barra do Garças e Lucas do Rio Verde, que foi desativada a unidade de internação para ser o primeiro projeto de semi-liberdade. Como eu disse para a senhora, nós temos um TAC, o governo do estado tem um TAC firmado com todos os segmentos, né, do sistema de justiça, dentro de um procedimento, temos ajustamento de conduta que prevê ampliação, construção, né, de novas unidades com estrutura arquitetônica exigida pelo SINASE, né, e temos a instituição da semi-liberdade. Antes da pandemia, nós já tínhamos a prática aqui, professora, de respeitar a capacidade de lotação da unidade, né? Isso, em 2015, nós sentamos e conversamos e falamos que passa pelo processo de reinserção e ressocialização o respeito, né, pela capacidade da lotação. Então, nós não permitíamos excesso, né, daquilo que a unidade se comprometia, e criou essa cultura. Então, hoje, as nossas unidades não têm excesso de lotação, em Cuiabá nós não temos, né? Com a pandemia, nós não tivemos nenhum caso de óbito, né? Hoje eu ainda estive olhando, né, no boletim do dia 20, nós temos, acho que, 3 casos só em isolamento, alguma coisa nesse sentido, né? Não teve, os adolescentes não tivemos assim um alastramento do vírus, né, vamos dizer, entre os adolescentes. Tivemos as dificuldades que a pandemia trouxe para todo mundo, né, que em determinado momento a interrupção das aulas, né, e agora nós tivemos notícia que talvez o Estado possa estar retornando dia 7, mas o que foi nos passado é que o sistema de apostilamento estava em atendimento, é um prejuízo, a gente sabe disso, prejuízo para todo mundo, né? E as visitas elas chegaram a ser suspensas, mas dentro daquilo que era possível, garantia o contato com os familiares ou com as pessoas indicadas através de videochamada, né? E hoje me avisaram que já foram retomadas as visitas presenciais, né, dos adolescentes. Tanto que nós temos há algum tempo nós não temos notícia, né, professora, de fatos graves ocorridos dentro das nossas unidades de internação. E muito se dá em respeito à capacidade de lotação da unidade. Precisamos avançar, sim, né, óbvio, a gente precisa avançar na qualidade do ensino ofertado dentro da unidade, né, os atendimentos por equipe multiprofissional está acontecendo, os relatórios chegam para a gente, né, precisamos avançar na capacitação dos servidores que são lotados nas unidades de internação, mas eu vejo hoje um momento
favorável de discussão da pauta socioeducativa, como disse para a senhora, no âmbito ali do GMF, né, e do governo do Estado, né, dentro da secretaria que administra. Faltando, sim, partir para um investimento maior no meio aberto, né? Isso, só como os assuntos são muitos, né, as demandas são bastante, a carência é muito grande, a gente vai superando pauta por pauta. Mas nós estamos aí, uma frente aberta na questão da aprendizagem, né? Tem um termo de cooperação tramitando entre as instituições para que as cotas, né, sociais da aprendizagem sejam destinadas aos adolescentes em conflito com a lei, e aí para que eles também possam desempenhar essa experiência de aprendizagem dentro das instituições públicas que estão assinando ali os termos de cooperação, que é nossa responsabilidade, né? Se a gente cobra dos outros, a gente tem que dar o exemplo. Eu sempre digo, né? Eu falo que nós podemos cobrar, porque nós temos minimamente, mas nós temos uma política ali de estágio para 10 adolescentes em conflito com a lei, né? Então, nós temos essa frente aberta, temos a parceria que vamos fechar, e eu acho fundamental, eu já disse isso para você, fundamental a participação das universidades nesse processo de complementação na atividade educacional. Eu costumo falar, professor, que quando eu era criança, isso já é um tempinho atrás, né? Todo mundo falava assim, vocês são o futuro do país, as crianças são o futuro do país, e hoje a gente está num cenário que é o futuro bastante comprometido. Então, se não investir em crianças, se não investir em adolescentes, se o país que não investe no seu capital humano, né, não é um país que não tem desenvolvimento, né? Então a gente tem que lutar, e a nossa parte, enquanto mais do que integrante de instituição pública, é contribuir para que o processo de aperfeiçoamento humano aconteça. Sim. Eu acho interessante, quando eu apresentei assim, várias vezes, quando ainda estava no doutoramento, que os números, né, de quantitativos de jovens que estão na privação, que estão no meio aberto, no meio fechado, eles mudam, né? Eles são assim, eles estão em constante mudança, e varia muito, vamos dizer assim, porque o jovem cumpre a medida, o máximo da medida são 3 anos, né? E eles, o relatório, 6 meses, 3 meses, então ele fica nesse tempo. E eu lembro que, quando eu apresentava os trabalhos, que eu sempre estava tentando informar o quantitativo de jovens do estado de Mato Grosso, eu fico feliz de ver que ele vem caindo, principalmente na privação, né? Então, você faz esse comparativo de 2000, eu vou falar da época que eu comecei a estudar, né, esse universo socioeducativo. De 2010 para 2015, há uma queda na internação do estado de Mato Grosso, e eu fico feliz por isso. E quando eu ia apresentar esse trabalho nos estados, nos seminários, quando eu apresentava o número, as pessoas não acreditavam. Elas perguntavam, mas é isso mesmo? No estado do Mato Grosso inteiro tem esse quantitativo de jovens, esse quantidade na privação? E eles queriam estar sabendo o que o Estado estava fazendo para que a medida de internação não fosse a medida já dada, executada no momento, porque a gente sabe que no histórico todo da execução das medidas, há um histórico de, primeiro, sentenciar com a privação, né? A gente sabe, né? E eu, quando comecei a estudar a privação, aí eu cheguei a pegar 400 e poucos meninos jovens, né, na situação de privação, 200 e pouco na internação, tantos no provisório. E hoje a gente está vendo esse número assim, da internação, um número bem reduzido, e isso nos deixa feliz, né? Então, as pessoas tinham muita curiosidade. O que o Estado de Mato Grosso faz? Porque você vai em São Paulo, lógico, vamos comparar a população de São Paulo. Você vai em São Paulo, no Rio e outros estados aí do Brasil, é uma ala, não é nem uma ala, o número não é nem uma ala de uma unidade dessa, né? Eles falavam assim, nossa, não é nem uma ala.
E vocês conseguem trabalhar com esses jovens? Falar, tem problemas também, existem problemas também, né? Mesmo com esse quantitativo, né? Então, há esse interesse. Então, a pergunta é, o que o Estado de Mato Grosso, né, tem feito para que esse número, né, esse quantitativo venha caindo, né? Qual que é a alternativa? Né? E isso, às vezes, eu procurava tentar responder, mas eu não conseguia. Daí eu falava assim, olha, existe uma política no estado de Mato Grosso que é feita audiência, aí é feita toda uma análise e tenta se aplicar realmente os sinais, o estatuto, que é a última medida a ser aplicada para esse jovem é a de privação, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor nos falasse o que levou, né, o que tem reduzido esse número da internação. E isso me deixa, eu fico muito contente de ver, né, que não se aplica já de princípio, de início, no momento, né, a medida de internação, ou seja, o estatuto, o SINAS, está sendo realmente, vamos dizer, aplicado no Estado. Primeiro, assim, eu acho que a estrutura, a forma do nosso meio fechado é uma forma interessante. A senhora me escuta, não? Sim. Nós não temos unidades assim, com capacidades de grande capacidade, né? Um número reduzido. Então, isso é um ambiente favorável, né? Como a senhora falou. Tinha uma ala lá em São Paulo, não dava capacidade de lotação daqui do nosso estado, das nossas unidades, né? Mas isso é um modelo que tem que ser respeitado. Um modelo regional, né? E com poucos adolescentes internos, né? Para que aquilo que seja ofertado dentro da unidade seja feito com qualidade, né? Que a equipe multiprofissional da unidade se dedique, né? Então, eu acho que tem vários fatores. Acho que a começar pelo próprio Poder Judiciário. Hoje, as nossas comarcas, maiores comarcas que têm maior número de processos envolvendo ato infracional, todas elas têm vara especializada de infância e juventude, né? A nossa comarca, dentro da nossa divisão de entrâncias, né? Que nossa entrância especial, que Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, tem vara especializada, né? Aqui em Cuiabá tem a vara especializada do ato infracional, né? Várzea Grande tem a vara especializada da infância, Sinop tem e Rondonópolis tem. As comarcas de terceira têm uma vara com competência privativa, né? Para analisar. Então, à medida que vai havendo a especialização do assunto, vai havendo uma compreensão acerca da matéria. Então, acredito que o nosso modelo também de ter vara especializada contribuiu, né, para um entendimento maior do estatuto, porque nós temos juízes específicos para tratar a temática e, por consequência, compreender os sinais. Né? Podemos também passar, acho que apesar de todas as dificuldades, uma atuação da rede de proteção, né? Da rede de proteção, que se ela estiver atuando, a probabilidade de a gente ter um adolescente envolvido com a ato infracional, ela diminui. Então, deficiente ou não, nesse plano de aperfeiçoamento, nós temos uma mobilização a mais, uma conscientização maior dos integrantes do sistema de garantia de direitos dentro do seu papel, né? Então, acho que isso é um fator também que contribui, né? E a gente tem conversado também, a gente tem discutido que a gente não deve aceitar, o sistema socioeducativo deve repulsar, que não pode ser tratado dentro do sistema socioeducativo de questões que a gente enxergue e vê que se trata de deficiência da atuação da rede de proteção. Né? Então, não vamos levar para a seara infracional aquilo que deve ser tratado no âmbito da rede de proteção. Então, acho que, a partir do momento que vai havendo essas conscientizações, né, essas especializações de atuação, contribui sim, professor, eu não tenho dúvida, contribui uma conscientização do sistema de justiça, foi muito importante, né, para entender a excepcionalidade, a brevidade, né, que envolve a medida de internação. E se nós tivermos a medida de semi-liberdade implantada, nós teremos um ganho ainda maior
em termos de diminuir, né, vamos dizer assim, a questão do meio fechado, né? Não que o semi-liberdade vá ser a regra, não é isso, mas situações que estariam, talvez, em internação, não estariam ali, estariam em semi-liberdade e ali com todas aquelas contribuições de semi-liberdade. Então, sim, acho que um amadurecimento, né, do sistema de justiça contribuiu aí para a racionalização, né, e menos violação no que diz respeito à medida de internação. Isso é muito importante, né? E até a própria, eu digo aqui pela comarca de Cuiabá, né, como é feita ali o Pomeri, né, sempre a gente está mostrando como é que é o atendimento ali, né, que ali funciona toda uma rede ali em conjunto, né, então isso é algo assim que serve de modelo para outros estados também. Outra questão também... Só para tocou no nosso ambiente, que eu costumo falar, nosso quadrilátero ali, né, que é o Pomeri, a Justiça e tal. Nós estamos avançando, e ontem nós tivemos uma reunião da gente estabelecer o fluxo, né, entre as instituições que estão ali, né, que é o que a gente enxerga, que é um dos nossos objetivos a serem alcançados no cumprimento do Plano Executivo Estadual junto ao CNJ, é a implantação do núcleo de atendimento integrado, né? E ali, no espaço, permite que a gente faça, desempenha, mas temos que desenhar ali, de forma bastante transparente, o fluxo de atendimento para cada um que está localizado, para cada instituição que está localizada naquele espaço, que são muito próximos, é um espaço muito próximo uma instituição da outra. Então, é uma pauta. Nós estamos avançando e vamos ter uma reunião na próxima semana para a gente se entender, né? Mais ainda, sistema meio fechado, delegacia especializada do adolescente, Justiça da Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria, né? Para evitar que aquele adolescente que se atribua a prática de ato infracional seja postergada ali a adequada atuação de cada um que compõe o sistema de justiça ali dentro do socioeducativo. Sim, muito bom. Voltando a falar sobre o Pomeri, toda vez que eu apresento, eu falo assim, a rede funciona dessa forma, também eles ficam muito interessados em saber dessa escola exclusiva, que só Cuiabá, né? Cuiabá, o Centro Socioeducativo de Cuiabá, possui essa escola exclusiva, que é a Escola Meninos do Futuro, uma escola exclusiva para atender o Centro de Socioeducação de Cuiabá. Em outros municípios já está ligada à Escola da Comunidade. Até pouco tempo atrás havia uma conversa, né, se averigou, e também surgiu alguma polêmica em torno do fechamento dessa escola exclusiva, né? Assim como também aconteceu com a Escola Nova Chance, sistema penitenciário, né? Então, fechamento dessa escola. Eu acredito assim, que essa escola ela tem assim, um marco muito importante para a história e para a educação desse jovem. Então, a gente vê também a polêmica, os concordos não concorda com a escola exclusiva, acha que a escola exclusiva vai estar trazendo estigmas quando ele sai da escola e leva seu certificado para outro lugar. Isso a gente sabe que não é verdade, né? Não é a escola, o documento da escola, que ele vai para outra escola da comunidade, que vai estar dando esse estigma para ele. Isso daí é uma questão que a gente já sabe que já caiu por terra, mas ainda se usa muito isso, né? Então, a escola exclusiva para esse jovem, o senhor considera algo que outros municípios também, né, de repente, poderiam implantar? O senhor considera importante essa escola? Ou o senhor acha que esse jovem deve estar ligado a uma escola, uma comunidade, né, como uma sala anexa, como uma extensão de outra escola, né? É algo assim que a própria escola, há tempo atrás, tinha assim,
levantou nas formações que eu trabalhei com os profissionais da escola, eles levantaram essa questão, né? O medo dessa escola acabar, né? E eu disse assim, que eu considerava essa escola uma escola importante, e todo lugar que eu vou, eles querem até o documento, como é que funciona essa escola. Professora, para nós até agora não chegou nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de recado que a escola possa se fechar a escola, eu acho, né? Não, acho que no processo evolutivo de conversa que nós estamos tendo, nem se cogita, né? Mas é muito importante, eu enxergo a escola, porque eu vi professores ali que vestem a sua educação, né? Então, eu testemunhei, eu vi. No princípio, eu não vejo essa rotulação, essa estigmatização. O importante é que nós tenhamos profissionais, né, que entenda o sistema da socioeducação e possa dar o seu melhor na área educacional para aquele adolescente que está temporariamente, né, privado da sua liberdade, né? Então, eu acho que isso é importante. E a Escola Menino do Futuro, ela desempenha um papel muito importante no aspecto educacional no interior da unidade. Se a senhora perguntar para mim se vão botar esse assunto em conversa, eu já até adianto minha posição para a senhora, né? Tem que ser muito bem explicado, muito bem fundamentado, os motivos para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né? Para começar a conversar, né? Vamos deixar assim, né? Bem claro. É verdade. E eu digo para o senhor que nas entrevistas que nós tivemos com os adolescentes sobre a escola, sobre a coordenação, sobre os professores, todos eles disseram que a escola é muito importante. Que essa escola é uma escola atenciosa, traz afetividade, que os professores trabalham de maneira mais significativas até que da escola da comunidade. Então, eu pude acompanhar realmente o trabalho dessa escola. É uma escola que tem um olhar atento, né, para esse jovem. Então, o jovem gosta da escola. Eu comento isso que eu participei há 4 anos atrás de uma reunião onde havia um levantar de que essa escola, que os jovens fossem ligados a uma escola da comunidade. Mas foi um levante, mas isso, graças a Deus, não encaminhou. Aí, no fórum que nós tivemos passado, havia também essa preocupação de que isso pudesse afetar também a Escola Meninos do Futuro. Mas, graças a Deus, o senhor já deixou claro aqui que isso não se estendeu, então isso é uma coisa muito boa. Não, do que a gente tem conversado, né? Inclusive, o vice-governador é o que tem, né, capitaneado essa questão dos ajustamentos de conduta, essa parceria que querem fazer com os municípios para que menos internação e mais semi-liberdade, vamos dizer assim, naquilo que compete ao Estado, né, gerir da política, vamos dizer assim, nem nada, não tem. Isso aí, graças a Deus. Graças a Deus. Em termos de temperatura, vamos dizer assim, vamos dizer que está congelado, né? Vamos dizer assim, a temperatura. Porque graças a Deus. Pelo menos do meu desconhecimento, qualquer coisa nesse sentido, né? Não chegou para mim nada. E se chegar, nós vamos posicionar e dizer da importância, né, da escola do futuro no contexto da socioeducação, né? Mais do que cortar, acho que nós temos que avaliar e expandir, né? Nem só disso, né? Nos outros comarcas, nos outros estados, nos outros municípios que são sedes aí de unidades de internação. Mas eu acredito, professor, que com esses avanços, com essas novas construções, né? E a gente tem dito isso com essa nova arquitetura, acho que é um ambiente propício para a gente discutir a ampliação, né, da política educacional dentro das unidades de internação. É uma pauta que vou anotar aqui, tá? Para a gente conversar com a... Eu creio, doutor Túlio, que foi o ocorrido, né, com a escola no sistema penitenciário, acho que afetou, de uma certa forma, assim, os ânimos na discussão do fórum, mas não, né? Graças a Deus, isso não avançou, né? Então, vamos esquecer, vamos congelar. Graças a Deus, né? E nós estamos quase chegando ao final,
Mas eu tenho aqui uma pergunta de uma colega que está fazendo o trabalho dela com o egresso, o atendimento do egresso, sistema socioeducativo. Ela, no mestrado, ela acompanhou os jovens que saíram do sistema socioeducativo e a dificuldade que eles encontravam para fazer suas matrículas na escola, né? Algumas escolas até negavam, e não pode, sabe disso, negavam a matrícula, falavam que não tinha vaga, e ela disse, ela fez aqui, eu vou tentar sintetizar a pergunta dela, o que fazer para mudar a realidade especial dos adolescentes egressos, né? Qual é a política que está sendo, né, aplicada aos atendimentos do adolescente egresso, e essa questão da educação, porque ela colocou até aqui que no trabalho dela de mestrado, ela acompanhou esses jovens e chegavam, né, nas unidades, falavam que não tinha oferta de vagas para eles. A gente sabe que isso não pode. Chega a ser até um crime, né? Você falar para um jovem, chega lá e falar que não tem vaga. Então, o que está sendo feito, né? Qual é a medida, né? O especial para esse adolescente egresso, né? Como que ele está sendo acompanhado e também como que está. O microfone do Luciano. Tá desligado o microfone. Eu não ouço, senhora. Oi, está me ouvindo? Agora eu estou. Tá. Ah, tá. Então, eu não sei até onde que o senhor ouviu, mas a pergunta vem da pesquisadora, professora Jucivânia, onde ela pergunta qual a realidade em especial que está sendo feito para o adolescente egresso e também quanto à questão da educação quando esse jovem chega nessa unidade escolar e, né, algumas pesquisas apontam que ele chega lá, falam, né, porque, na verdade, a vaga tem que ter, né, que não tem vaga, né? A preocupação dela é quanto a isso. Do egresso do meio fechado, né? Do egresso do meio fechado, né? E sai do meio fechado, é. Então, professora, a Superintendência do Atendimento Socioeducativo, ela desde o ano 2019, ela instituiu lá no âmbito deles a política de acompanhamento do egresso. Então, no âmbito da gestão do Poder Executivo, nós temos. No âmbito do CNJ, né, o CNJ está instituindo o programa de acompanhamento, né, do adolescente pós-cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado. Inclusive, isso é uma meta no nosso plano, né, no nosso plano firmado com o CNJ, de instituir o programa de acompanhamento, né, a nível de Estado. Então, o que faz parte dessa meta? Nós estamos pactuando, né, a implementação do programa pelo Poder Executivo Estadual, que já tem, né, mas aí a nossa ideia é que isso aí saia de um regramento interno do Poder Executivo e passe a ser um termo de cooperação com todos aqueles que estão envolvidos, cada um com a sua esfera de atribuição, né? Então, a gente aumenta o espectro de instituições compromissadas de acompanhamento do egresso, né, do pós-atendimento, pós-cumprimento, evitar o nome do pós-cumprimento, do egresso, né, do pós-cumprimento de medida socioeducativa de meio fechado. Então, essa pactuação, nós já conversamos, nós temos um juiz do GMF, né, dos nossos 6 lá, que tá acompanhando, né. A gente tem que desenvolver, né, vai ser objeto desse termo, a metodologia do programa de acompanhamento, né. Nós vamos formalizar isso aí por meio de uma normativa estadual, que seria, né, um ato conjunto, que nem nós fizemos agora em janeiro, da Lei do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, foi assinado aqui um ato conjunto entre o presidente do tribunal, governador do Estado, secretário de Segurança, Ministério Público, Procurador-Geral, Defensor-Geral, desenhando o fluxo de atendimento,
né, que cabe a cada instituição, dentro da sua esfera de atribuição, fazer quando estamos diante de uma criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Nós fizemos isso por um ato normativo conjunto, né, e pretendemos fazer isso também na política de acompanhamento, né, do pós-cumprimento do processo educativo. Né? Vai ter que fazer o trabalho de articulação da rede, né, para que situações como essa não aconteçam, e não é só na área da educação, é na área da saúde, né, é na área da assistência social, né, para que a integralidade seja respeitada. Né? Então, nessas vertentes. E a inserção tem que culminar isso tudo na inserção do pós-cumprimento nas políticas setoriais, né, nas políticas existentes. E também monitorar isso. Então, já existe, né, e a gente quer aperfeiçoar e aumentar a modelagem do que existe hoje em relação ao acompanhamento de pós-cumprimento de medida socioeducativa. O que eu posso dizer para a senhora, em termos de Cuiabá, a sistemática da nossa vara, em termos de poder judiciário? Quando há substituição da medida no meio fechado para o meio aberto, né, e o processo tramita lá conosco, essa guia de execução de medida, nós acompanhamos, nossos agentes vão, na infância e juventude, vão até a escola, né, corremos atrás também junto para que esse direito ao acesso à educação seja formalizado. Então, aqui também, né, fora desse âmbito, dessa normativa estadual, a nossa vara também vai atrás para entender, para ver como que está a situação desse adolescente que agora passa a cumprir medida socioeducativa em meio aberto. Não sei se eu fui claro. Não, respondeu. É algo assim que não dá. Eu lembro que também, para poder fazer entrevista com um jovem que saiu do sistema no mestrado, eu tive muita dificuldade para encontrar esse jovem, porque falava que ele estava matriculado na escola, chegava lá, ele não estava em outra escola, e ele falava da dificuldade que ele tinha muito tempo atrás para poder realizar sua matrícula após, né, a saída dele do meio fechado. O Estado faz acompanhamento, e a gente sabe que quando esse sócio-educando passa para o meio aberto, a responsabilidade passa a ser dos municípios, né, de acompanhar ali a execução da medida. Então, essa parte do Estado, que faz esse acompanhamento aí do pós-cumprimento de medida, eles também mantêm a articulação com o município. Agora, nós vamos envolver o Poder Judiciário dentro dessa articulação. Né? Então, aí agora... Vamos envolver o Ministério Público, vamos envolver a Defensoria, vamos envolver todos que têm responsabilidade de fazer valer o direito, né? Porque o conjunto de direito, em termos de normativa, o conjunto de direitos, as diretrizes são muito positivo. O que falta é a gente se unir mais, se articular mais, se cooperar mais, colaborar mais, para efetivamente fazer valer, fazer cumprir o que existe em termos de normativo. Né? Sim. E isso também é um trabalho árduo, né, doutor, e gradativo, né? A gente sabe que isso é um trabalho que só tem começo, né, professor? Não tem fim. Porque esse trabalho de integração, esse trabalho de articulação, ele demanda uma continuidade, né? E tem que ser assim. Né? Ninguém pode se dar por satisfeito. Né? Ele tem um processo constante, contínuo de diálogo institucional, de diálogo interinstitucional, multissetorial, e só funciona desse jeito. Se todo mundo sentar e entender e tentar resolver o problema em conjunto, respeitando, né, que aí é o mais importante, respeitando os limites de atuação de cada um. Sim. Bem, doutor Túlio, satisfeitíssima com as respostas. Eu agradeço muito essa oportunidade. E agora nós vamos para a segunda rodada, que são as perguntas do chat. A gente como eu combinei com o Jonathan, entre duas perguntas, e a gente encerra, né, com agradecimentos e convite, né, também para o nosso evento, que está vindo aí em julho. O senhor já me deu a resposta. Só um momento, eu vou ver se tem alguma pergunta. Boa noite, Kátia.
Boa noite. Nós tivemos aqui uma audiência bem diversificada no YouTube, pelo canal do YouTube. Quero agradecer aí todos que participaram do nosso evento até o momento. A gente teve participação de várias pessoas da cidade de Cuiabá e de Várzea Grande, também da Universidade Estadual de Goiás, no campus Jussara, pessoal lá de Britânias, de Goiás. Então, assim, gratidão pela participação. Eu selecionei aqui 2 perguntas. A primeira é da professora Solange Maria de Barros, em que ela faz a seguinte pergunta: que sabemos do engajamento no sistema judiciário, na melhoria do sistema socioeducativo. Ela gostaria de saber o seguinte: se existe um diálogo do governo do estado de Mato Grosso com os demais poderes. Posso Ela responder? Pode. Não existe, né? Eu disse aqui, toda a minha fala foi direcionada, né, num termo justamente de conduta, né, que foi validado, assinado pelo governador do estado, né, pelos secretários, pelo representantes do Poder Judiciário, né? Foi uma conjunção de esforços de entender que era preciso fazer investimento, né, no setor. E a nossa comunicação, a nossa interação com a administração do sistema socioeducativo, ela é aberta, ela é transparente, ela é imediata, né? A gente está em constante diálogo, constante conversa, né? Então, a nível de gestão de política do sistema socioeducativo estadual, a interação entre as instituições do sistema de justiça com o poder executivo, ela é aberta, né? Existe, sim, essa interação institucional. No meio aberto, pela execução da medida do município, aí, cada juiz está ali à frente, atuando, e hoje que a gente pretende, né, com o braço do socioeducativo no GMF, é alargar essa conversa com os nossos colegas magistrados, tentar uniformizar e entender como cada um atua ali dentro da política do meio aberto. Mas o diálogo institucional com o Poder Executivo Estadual, ele existe a nível de estratégia para o sistema socioeducativo. Certo. Mais uma pergunta, é a segunda e última. O professor Álvaro José, ele pergunta: em um dos momentos da live, houve esse comentário, né, que o cenário atual era favorável ao investimento no socioeducativo. Ele quer saber como que esse cenário favorável ele surge, de que forma ele surge? Ele surgiu a partir da preocupação, né, com o sistema como um todo, ali ao 2019, né, onde começaram as tratativas, e veio num processo de diálogo, de reuniões, né, o governador do estado aqui do Mato Grosso, no que diz respeito ao socioeducativo da área do Executivo Estadual, delegou essa empreitada, essa tarefa, para o vice-governador do estado, né? E ele, junto com a secretária adjunta da CESP, que está lá alocado ao sistema socioeducativo, né? Junto com a superintendência do sistema socioeducativo, começou a trabalhar nos projetos de construção, né, nos projetos de aperfeiçoamento, no entendimento acerca da necessidade de instituir um modelo de semi-liberdade. Então, quando eu falo que o cenário é favorável, é que a conversa ela existe, as intenções estão firmadas, os prazos estabelecidos ali estão sendo cumpridos, né? Tanto é que nós vamos ter uma entrega de uma unidade, já assinada a ordem para outra, né? Construção de outra, então isso está sendo respeitado, e o que traz a confiabilidade, né, a segurança das instituições estarem sentadas e conversando, porque sabe o que está sendo conversado é o que está sendo respeitado, né, numa relação assim, bastante transparente entre todos, porque todos têm, o que a gente diz, ali todos têm um objetivo comum, né, o objetivo é convergente, é melhorar, né, a gente conversa no começo ali das nossas tratativas, se a lógica de investimento ela é invertida, né? A gente não pode permitir que o adolescente, quando ele completa seus 18 anos, ele troque de unidade judiciária, sai da vara da infância e vai para a vara criminal e vai para a vara
de execução penal. E o investimento no sócio-educativo é infinitamente menor do que o investimento no sistema prisional. Então, é uma questão de política e uma questão de entendimento, de que investir no sistema socioeducativo, o retorno é muito grande. A prevenção para a criminalidade futura, ela é grande, né? Então, partindo desse entendimento, desse raciocínio, dessa conversa multissetorial, né, vamos dizer assim, com todos no mundo envolvido, foi firmado esse entendimento, esse pacto, e ele está sendo cumprido. Ele tem sido aditado, né, aditado por conta de que a pandemia atrapalhou muita coisa, inclusive na questão de logística, de construção, essas coisas, e está sendo aditado agora para a inserção, né, da semi-liberdade, já com a discussão, né, de que a gestão do sócio-educativo em meio aberto, que compete ao Estado, ela tem que integrar o sistema socioeducativo como um todo e não atuar de forma isolada. Tipo, quem cuida do meio fechado não conversa com quem cuida do meio aberto. Então, o próximo passo do ajustamento institucional é esse, né? Que tudo seja visto de uma forma única, né? Não numa ilha. Isso já foi dito e já foi conversado em reuniões, nós estamos avançando para que isso seja uma realidade. Mas a conversa, ela existe, não tem portas fechadas para essas conversas. E aí o GMF, né, com a figura do nosso desembargador na supervisão, tem brigado, tem lutado e defendendo as pautas que são importantes no sistema da ressocialização, tanto no sistema prisional quanto no sistema socioeducativo. Bem, acabou a rodada, né, Jonathan? Sim, é isso. Muito obrigado, viu, pelas ótimas respostas. Sim. Bem, eu que agradeço, Doutor Túlio, eu quero agradecer a presença, essa ilustre presença, esse tempo precioso que o senhor esteve aqui com a gente, né, nos dando trazendo essa bagagem toda, respondendo aos nossos questionamentos, as nossas reflexões em torno da socialização. Agradeço muitíssimo, gratidão, né? Nosso trabalho está aí, né? Nós temos um trabalho assim, voltado à pesquisa também para a socialização, a nossa dedicação tem um grupo que é apaixonado, né? E estamos dedicados, debruçados a estudar a socialização e também a colaborar com trabalhos, né? Fazendo toda essa ponte à universidade, com o judiciário, com o executivo, para que soluções, né? Para que encaminhamentos, possíveis caminhos, para que esse jovem saia daí e possa voltar para a sociedade ali com outro projeto de vida. Essa é a nossa pretensão. Então, nós agradecemos muito a presença do senhor, né? Muito gratidão, né? Já foi estendido o convite, nós vamos ter uma mesa sobre socialização com o mesmo tema dessa live, no dia 7 de julho, no nosso primeiro ENEPEL, né, que é um seminário, e nós temos assim, vários eixos temáticos. Entre os eixos temáticos, nós temos o socioeducativo, o sistema penitenciário também, nós temos, mas nós vamos iniciar o nosso evento com uma mesa sobre socioeducação, tá? Perspectivas, tá? E soluções também. Então, agradecemos, o convite foi estendido ao senhor, o senhor já nos enviou a resposta e agradecemos muito por isso, né? E também agradecemos a todos os presentes, né, que venham para o nosso primeiro NEPEL, né, e que nós vamos estar sempre também fazendo esse café com o NEPEL. Cada café teremos a presença de uma pessoa, né, de uma autoridade, de um pesquisador, de um formador, que vai estar trabalhando com os nossos temas de estudo. Então, nós queremos agradecer, muitíssimo obrigado, estamos à disposição e a nossa colaboração com o sistema judiciário, com o Poder Executivo, com a socioeducação, já está firmada aqui. Tá? Então, agradecemos a presença do senhor. Boa noite e muito obrigada. Obrigado, professora. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso agradece o convite, estamos sempre de portas abertas, à disposição, para dialogar, porque só através do diálogo, da comunicação, a gente consegue romper barreiras, né?
E a área da socioeducação, do sistema socioeducativo, precisa romper várias barreiras, né? Na sociedade, a gente sabe que é um momento muito delicado, né? De muita intolerância, de muita falta de compreensão sobre a questão que envolve aí a criança e o adolescente, que eu costumo dizer, às vezes olham, né? A gente olha para o estatuto, né? Muitas vezes se olha para o estatuto e fala, não, esse estatuto é um estatuto de uma carta de alforria, um alvará, mas esquece que de olhar para o estatuto e mirando o estatuto para aquilo que o Brasil, enquanto nação, firmou de compromisso com a comunidade internacional, né? Então, temos que sair dessa abordagem rasa, dessa abordagem superficial da leitura do estatuto e entender o porquê que a Constituição Federal trouxe a doutrina da proteção integral, o porquê que o ECA traz um sistema de garantias, né? E enaltece e prestigia a criança e adolescente como ser de direito, à luz daquilo que o próprio país, enquanto atuação política, firmou de compromisso com a comunidade internacional. E nós estamos de porta aberta, professor. O Judiciário está de porta aberta para o diálogo, sempre à disposição, e precisamos avançar nas pautas, tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, muita coisa para aperfeiçoar, mas só conversando e dialogando que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, e não podemos cansar disso já. Sim, eu diria, a professora Irandi, da USP, uma das nossas lives e formações, ela disse que o ECA, ela acompanhou toda a estrutura do ECA, a construção do ECA, e ela disse que o ECA é um projeto de nação. A gente tem que olhar para o ECA como uma nação toda ali, né? Então, é uma proposta de uma nação, né? Então, e não foi feito assim, de cima para baixo, foi toda uma construção coletiva, uma construção de luta, uma construção de empoderamento de meninos e meninas de rua, do movimento de meninos e meninas de rua, que foram até Brasília, que sentaram, que discutiram e que foram lá, exigiram dos seus parlamentares para que ele fosse construído. Então, ele é um projeto de nação, né? Então, eu quero agradecer pela reflexão e fico muito feliz de tê-lo aqui, né, dando essa contribuição riquíssima, tá, para o Café com Nepel. Um grande abraço, boa noite, e estamos aí, lutando pela socioeducação. Parabéns pela iniciativa. Conte conosco. Obrigada.